Ora, que beleza, garoto. Aproveitando o finalzinho do horário do almoço para estudar, é? É, isso mesmo. É assim que se vai longe. Bom, eu tô aqui revendo as regras de cotagem que eu aprendi na última teleaula. Ah, eu sei. Você aprendeu como indicar as cotas básicas da peça, não é isso? É isso mesmo, ó. Uhum. Só que tem uma coisa, seu Tito. Com as cotas básicas somente, você não consegue produzir as peças que apresentam elementos. É que nos modelos e peças com elementos, além de indicar as cotas básicas, é necessário também indicar as cotas de tamanho e de localização desses elementos. Por isso, na teleaula de hoje, você vai aprender a cotar os elementos das peças. Vai saber que as cotas de tamanho referem-se às medidas do elemento necessárias à execução da peça e que as cotas de localização indicam a posição do elemento na peça ou posição do elemento em relação a outro, tomado como referência. Viu só como não dá pra perder a teleaula de hoje? Então não saia daí, porque a gente volta já já. E aí, Ananias? O que é isso aí? Não reconhece mais um rebaixo? Pois agora você vai aprender a fazer a cotagem de rebaixo. Tá aí, como é que faz isso? Bom, para cotar o rebaixo, a gente precisa de duas cotas. A do comprimento e a da profundidade. Então deixa que eu faço isso. Ó, a cota do comprimento é igual a 36 milímetros. E a cota da profundidade é igual a 9 milímetros. Muito bem. Agora chega aqui para ver que a vista onde essas duas cotas são melhor representadas é a vista frontal. Você reparou que a largura do rebaixo coincide com a largura da peça? Reparei. É por isso que não precisa repetir essa cota para completar a ideia do tamanho do rebaixo. E assim, fica representado o modelo com as cotas básicas e as cotas do elemento. Agora, no caso dessa peça, não precisa marcar as cotas de localização do rebaixo, porque a sua posição já está determinada pelos próprios limites da peça. Angela, agora que o pessoal já entendeu com facilidade a cotagem de rebaixo, daqui pra frente vai ficar mais fácil, né? Ah, vai mesmo. Você podia mostrar a cotagem de rasgo. Tá bom, eu mostro. Bom, você já reparou que essa peça aqui, ela tem um rasgo central passante transversal? Pois é, para construir essa peça, além das medidas básicas, a gente vai precisar também das medidas do rasgo. Mostra as duas cotas necessárias para dimensionar o rasgo. A cota do comprimento e a cota da profundidade ou altura. Então, olha aqui. O comprimento do rasgo é 20 milímetros. E a sua profundidade é igual a 7 milímetros. E como o rasgo atravessa completamente a peça no sentido transversal, a largura do rasgo é a mesma que a largura da peça. Agora é com você. Passe essas cotas do rasgo para as linhas de cota correspondentes na vista frontal. E aí, é difícil? Difícil. Difícil nada. A cota 20 indica o comprimento do rasgo. E a cota 7, a profundidade. Pronto. Aí está o dimensionamento completo do modelo, junto com as indicações das cotas básicas. Agora, eu já tenho todas as cotas para produzir a peça. Mas você observou a linha de simetria? Ela aparece aqui na vista frontal e na vista superior, mostrando que este modelo é simétrico. E, nesse caso, as cotas de localização tornam-se dispensáveis. Mas, Silva, vamos imaginar que esse desenho aqui não tenha a linha de simetria. Bom, sem a indicação da linha de simetria, fica assim. É preciso indicar a localização do rasgo através desta cota. Quer dizer, a distância desse elemento em relação à face direita da peça tomada como referência. Ananias, tudo bem se o elemento da peça for um rebaixo ou um rasgo. Isso aqui eu já sei cotar. Agora, e essa aqui? Essa peça com furo eu não sei cotar. Calma, Caio. Você só precisa conhecer a cotagem de furo. Tá, observe comigo esse elemento. Repare que o furo não está centralizado. Nesse caso, além das cotas que determinam o tamanho do furo, nós também precisamos das cotas de localização. A vista onde esse furo aparece com maior clareza é a vista frontal. Portanto, essa será a vista escolhida para a cotagem do elemento. Observe como isso é feito. O tamanho do furo é determinado por duas cotas, comprimento e altura de 16 milímetros.
E como é que eu represento a localização do furo? Bom, aí é melhor ouvir quem entende do traçado. O Miguel entende do traçado. Fala aí, Miguel. Fala você já está na prancheta? Tá bom, eu falo. Para facilitar a execução da peça, a localização do furo deve ser feita a partir do centro do elemento. 2 cotas de localização são necessárias, olha. (15) e 15. Bom, agora deixa que eu mostro o desenho técnico completo do modelo com furo quadrado passante. Dá uma olhada. Ele traz, além das cotas básicas, traz também as cotas de tamanho do furo e de localização do furo. Mas tem uma coisa, Silva. Algumas peças que você executa são muito mais complicadas do que esta. Tem toda a razão, Tito. Por isso nós vamos ver a cotagem de peças com mais de um elemento. Quando a peça tem mais de um elemento, 2 situações são possíveis. Já sei. Ou os elementos são iguais ou eles são diferentes. É isso aí. No primeiro caso, não é necessário cotar todos os elementos. Sim. Mas quando a peça tem elementos diferentes, todos devem ser cotados para permitir a sua execução. Veja um exemplo de cotagem de modelo com 2 elementos iguais. Repare que se trata de um modelo prismático simétrico com 2 rebaixos laterais. E como o modelo é simétrico, 2 cotas são suficientes para dimensionar o rebaixo. O comprimento, profundidade ou altura. E para completar o dimensionamento do modelo, é só indicar as cotas básicas. O comprimento de 50 milímetros, a largura de 16 milímetros e a altura de 32 milímetros. Só que nem sempre a peça tem 2 elementos iguais. Observe essa aqui, com 2 rebaixos diferentes. Como é que eu faço a cotagem dessa peça, Ananias? Bom, como os 2 elementos são diferentes, é preciso colocar as cotas de tamanho em cada um dos rebaixos. E assim fica o dimensionamento completo do desenho, com cotas básicas e de elementos. Tudo bem, Ananias. Mas agora, se eu não me engano, eu já vi peças com até 3 elementos, bem mais complexas. Eu acho que você não se engana, não. É muito comum peças com 3 elementos. Preste atenção. Veja como se faz a cotagem desse modelo com 2 rasgos diferentes e um furo passante. Nesse caso, a vista frontal é onde melhor se representam os rasgos, tá certo? Certíssimo, Caio. Você lembra que para dimensionar cada um dos rasgos necessitamos de 2 cotas? Lembro sim. Uma cota de comprimento e outra de profundidade. A localização dos rasgos fica definida pela linha de simetria. Veja as cotas de tamanho dos rasgos indicadas na vista frontal. O outro elemento a ser dimensionado é o furo, bastando indicar a cota do seu diâmetro na vista superior, onde a forma do furo aparece melhor representada. E agora, com a indicação das cotas básicas, o dimensionamento da peça ficou completo. Ângela, para terminar nossa teleaula, só falta uma coisinha. O que é, Miguel? Falar da cotagem de peças com elementos angulares. Fala você, vai. Aproveita que o pessoal já sabe que o chanfro é um elemento oblíquo. Tá bom, eu falo. Muitas peças apresentam partes chanfradas que servem para quebrar os cantos vivos. O chanfro é obtido pelo corte da aresta de 2 superfícies que se encontram. Não esquece de falar que os chanfros podem ser cotados de 2 maneiras, por cotas lineares e por cotas lineares e angulares. Calma, eu já ia falar. As cotas lineares são aquelas que a gente viu até agora. Elas indicam as medidas de extensão. E as cotas angulares indicam as medidas de aberturas de ângulos. Agora é comigo. Deixa que eu mostro a cotagem de um chanfro apenas por cotas lineares. A vista onde o chanfro aparece cotado é a vista frontal. As cotas 8 e 12 indicam o tamanho do chanfro. A largura do chanfro coincide com a largura da peça. Como os 2 chanfros são iguais, basta cotar um deles. A cotagem completa do desenho fica assim. Mas existe outra forma de cotagem do chanfro usando cotas lineares e cotas angulares. Como neste caso os 2 chanfros são diferentes, cada um deve ser cotado separadamente. Agora, repare que no chanfro da esquerda,
o tamanho ficou determinado por uma cota linear 7 e uma cota angular 25 graus. A cota 7 indica a altura do chanfro e a cota 25 graus indica a abertura do ângulo do chanfro. Nos dois casos, a largura do chanfro coincide com a largura da peça. E assim, a gente já pode executar o chanfro sem grandes dificuldades. E fica mais fácil ainda quando o ângulo do chanfro for de 45 graus. Olha aqui a sua cotagem. A cota 2, que aparece nos dois desenhos, indica o comprimento do chanfro. A cota 45, que é angular, indica a abertura do ângulo do chanfro. Mas lembre-se, a cotagem só pode ser feita desse modo quando a abertura do ângulo for de 45 graus. E não existem peças com outros tipos de elementos angulares? Aqui estão alguns exemplos. A cotagem destes elementos também é feita por meio de cotas angulares e de cotas lineares. Será que você já consegue fazer a cotagem da última peça? Acho que sim. Eu só preciso pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar em como fazer a cotagem desta peça. Bom, a vista onde o elemento angular aparece melhor representado é a vista frontal. Então é nela que fazemos a cotagem deste elemento. A cota 90 graus indica a abertura do ângulo do elemento. A cota 30 indica o comprimento do elemento. E a existência da linha de simetria dispensa a indicação de cotas de localização. Portanto, a cotagem completa da peça em duas vistas fica assim, sendo que as cotas 50, 25 e 28 são as suas cotas básicas. Ângela, agora que o pessoal já está craque mesmo, você podia partir por um exemplo ainda mais complexo. Tá bom, eu vou começar mostrando a perspectiva de uma outra peça com elementos angulares. Agora, acompanhe a interpretação da cotagem dos seus elementos angulares. Deixa que eu falo que as aberturas dos ângulos dos elementos angulares são 135 graus e 45 graus. O tamanho do elemento angular da direita é 45 graus, 4 milímetros e 18 milímetros. Será que os telealunos repararam que a cota 4, aquela que se refere à altura do elemento angular, só aparece indicada do lado direito? Isso acontece porque a altura do outro elemento angular é a mesma. Assim, não é necessário repetir a cota. Portanto, o tamanho do elemento angular da esquerda é dado pelas cotas 135 graus, 4 e 18. É fácil, não é? Mas para melhorar ainda mais a sua compreensão sobre a cotagem de elementos, é bom ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos a interpretar a cotagem dos elementos das peças. Vimos que as cotas de tamanho referem-se às medidas do elemento necessárias à execução da peça, e que as cotas de localização indicam a posição do elemento na peça, ou posição do elemento em relação a outro tomado como referência. Por fim, aprendemos como é feita a cotagem de peças com elementos angulares. No seu livro de estudos, você vai encontrar exercícios para ajudar a fixar os novos conhecimentos. Então não perca tempo e estude, porque daqui a pouco tem mais. Até a próxima. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.